Fala nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo da manhã dessa terça-feira a gente vai explicar com o auxílio de imagens a titularidade de Pablo e o motivo pelo qual Gonzalo Mastriani não tem sido tão utilizado pelo técnico Cuca. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, e esse é um conteúdo novo e que se tornará recorrente aqui no canal Palavra do Atleticano, sempre que o Atlético Paranaense jogar em casa com transmissão da Rede Furacão, no dia seguinte ou nos dias seguintes, a depender da receptividade de vocês em relação a esse tipo de conteúdo, a gente vai ter análise com auxílio de vídeo para procurar demonstrar e explicar de maneira mais clara um ou mais conceitos que eu trouxe no vídeo pós-jogo. E para começar, eu decidi escolher um tema que tem sido bastante recorrente entre os torcedores, o motivo pelo qual Pablo tem sido titular e Gonzalo Mastriani tem iniciado a maior parte das partidas no banco de reservas. Então aguardem que a gente vai voltar já com a imagem em tela para começar a falar sobre isso. Voltamos então com o vídeo já na tela para explicar que o motivo pelo qual Pablo tem sido titular e Gonzalo Mastriani não é porque, da mesma maneira que a saída de bola, a articulação das jogadas do Atlético depende diretamente do Fernandinho, dentro do modelo de jogo idealizado pelo Cuca para essa equipe, uma característica do Pablo que o Gonzalo Mastriani não oferece da mesma maneira é fundamental para o funcionamento coletivo do Atlético. E isso se resume basicamente ao que? A movimentação que o Pablo tem a capacidade de fazer pelo campo de jogo, baixando para receber passes ou caindo pelos lados para abrir espaços para outros jogadores. E para poder exemplificar isso de uma maneira um pouquinho mais clara, eu trouxe três lances, poderiam ser 6, poderiam ser 10, poderiam ser 12, porque isso se repete de maneira muito constante ao longo das partidas, mas para não tornar o vídeo maçante, a gente vai trazer 3 exemplos que eu acredito que sejam bastante claros. No primeiro lance que eu escolhi, por volta aí dos 4 minutos do primeiro tempo, que vai começar com uma cobrança de lateral do Esquivel, a gente vai perceber que o Coelho recebe a bola, dá um chute que acaba saindo para cima, o Julimar consegue recuperar o Atlético no meio de campo e vai acionar o Pablo pelo lado esquerdo, bem distante da região natural de atuação de um centroavante, porque o Pablo tem esse papel de abrir espaços, de participar da articulação das jogadas. O Pablo, depois de acionado, vai levantar a cabeça e procurar do lado direito do ataque o Leonardo Godoy. E o Leonardo Godoy, muito mais do que o lateral direito do Atlético, no momento em que o Atlético tem a bola, ele é o responsável pela amplitude daquele lado, da mesma maneira que o Coelho faz pelo lado esquerdo. E o Pablo, depois de acionar o Leonardo Godoy, você vai perceber que o espaço deixado por ele no comando do ataque é ocupado de maneira simultânea tanto pelo Agustin Canóbio, que é justamente por essa movimentação que tem aumentado o seu número de gols de maneira bastante impressionante, quanto pelo Julimar, que se não tem a mesma qualidade do Canóbio, ou se tem menos qualidade que o Canóbio pelo menos, ele acaba oferecendo uma referência mais física, um jogador mais forte, mais veloz, alguém mais capaz de enfrentar fisicamente os zagueiros. E é claro que o Pablo, depois de acionar o Leonardo Godoy, ele não vai ficar parado na ponta esquerda, competindo com o Coelho por espaço, ele também vai se projetar em direção à área, para quem sabe chegar a ponto de surpreender a defesa e poder concluir a jogada. Nesse lance especificamente, vocês vão perceber que a jogada continua com um cruzamento do Godoy, que acaba sendo afastado pela defesa do Internacional. E isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes. Isso aconteceu várias vezes ao longo do jogo, com o Pablo caindo pelos lados ou baixando no campo. O segundo lance que eu escolhi é uma saída de bola iniciada pelo Kaique Rocha em parceria com o Eric, onde no momento em que o Kaique arrisca um passe de quebra de linha, vocês vão perceber a presença do Pablo bem embaixado no campo, próximo aos volantes, para iniciar a jogada. Na sequência, o Fernandinho retoma a bola, vai conduzir, proteger, fazer o giro e acionar novamente o Leonardo Godoy bem aberto pela direita, como é o papel dele nesse time. E mais uma vez, a gente vai perceber
Julimar e Agustin Canóbio, se projetando ou se preparando para ocupar o espaço na zona de definição que o Pablo deixou aberto ao recuar para participar da construção das jogadas. E mais uma vez, a gente vai ver também o Pablo se projetando em direção à área adversária para também tentar ser alvo desse cruzamento, dessa assistência ou eventualmente até chegar a tempo de disputar uma segunda bola. E é claro que no lado oposto, tanto nessa jogada quanto na anterior, embora não tenha mencionado, a gente vai ter também o Coelho agredindo as costas do último defensor do lado oposto ao que está a bola, para tentar também ser uma opção. Então, da mesma maneira que aconteceu na jogada que eu demonstrei, que eu apresentei de início, teremos um cruzamento que vai acabar sendo afastado pela defesa do Internacional. É importante que vocês entendam que eu não estou selecionando aqui os lances que geraram mais perigo, estou selecionando lances que demonstram aquilo que eu quero explicar. E aqui a gente tem mais uma vez o Pablo bem baixado no campo, vai cair pelo lado esquerdo para, em parceria com o Lucas Esquivel, começar uma jogada. O Pablo, nesse caso, vai acionar o Fernandinho. O Fernandinho, mais uma vez, vai buscar amplitude pelo lado direito com o Godoy. Só que dessa vez a gente não vai ter um cruzamento. A gente vai ter o Canóbio atacando em diagonal as costas do lateral adversário, sendo acionado. E aí vai se criar um cenário novo. A gente vai ter o Canóbio chegando em uma condição de eventualmente cruzar essa bola com Julimar e Pablo, que fisicamente são os dois jogadores mais capazes de enfrentar a defesa adversária, em posição de receber esse cruzamento, até porque a participação do Pablo em relação a esse momento, na comparação com os lances anteriores, foi mais distante temporalmente em relação ao momento que a gente vive agora. Então o Pablo teve tempo de estar na área. Só que dessa vez o Canóbio, que teve o seu pé dominante fechado pelo marcador, acaba optando por trazer a bola para o pé esquerdo, vai acionar o Tomás Coelho, que saiu lá da ponta esquerda para se aproximar e tentar uma jogada combinada. E nesse lance especificamente, o Coelho quase cria uma situação interessante, porque se ele consegue esse drible, e a minha impressão é de que ele foi derrubado nesse lance, que houve uma falta, um contato faltoso do defensor do Internacional, percebam que tanto o Pablo quanto o Julimar poderiam receber um cruzamento forte, rasteiro, em condições de definir contra o gol defendido pelo Sérgio Rocher. Então, basicamente, gente, o que separa o Pablo do Gonzalo Mastriani nesse momento, o que coloca o Pablo à frente nessa disputa, é a capacidade dele de participar da articulação das jogadas, de se movimentar de maneira mais livre pelo campo, em relação àquilo que oferece o Gonzalo Mastriani. Então fiquem comigo que eu vou encerrar o vídeo e a gente vai voltar em tela cheia para arrematar o assunto do vídeo de hoje. Voltando então na tela cheia para arrematar a argumentação, dizendo que eu sei que algumas pessoas vão mencionar que o Gonzalo Mastriani, no Campeonato Paranaense, nas primeiras rodadas da Copa Sul-Americana, se destacou, e se destacou realmente, justamente por uma capacidade de participar mais ativamente da construção das jogadas em relação àquilo que ele fazia no América Mineiro. Agora, não bastará ao Mastriani, na minha avaliação, demonstrar essa capacidade em contextos menos competitivos, como são o do Campeonato Paranaense e o da Copa Sul-Americana, onde o Atlético enfrentou adversários muito frágeis até esse momento. O Gonzalo Mastriani vai ter que se mostrar competente também nesse aspecto para conseguir postular uma vaga no time titular e poder exercer a mesma função que exerce o Pablo como esse centroavante de mobilidade. Ah, mas o centroavante do Atlético precisa ser um centroavante móvel? É evidente que não. O Atlético pode optar por ter um centroavante de maior referência, e aí é claro que a capacidade, a veia goleadora do uruguaio vai se destacar de maneira muito natural nesse papel. A grande questão é que isso exigiria ajustes também em outras posições do ataque, inclusive principalmente na criação das jogadas, onde a gente viu no primeiro tempo de ontem, por exemplo, um Atlético sofrendo muito para encontrar jogadores na entrelinha do Internacional e por esse motivo também acabou sendo forçado a optar por muitos lançamentos longos, a optar por muitos cruzamentos, ou pelo menos por vários cruzamentos, para tentar encontrar esses jogadores chegando à área adversária e não depender de uma articulação mais complexa ou dependente de uma maior aproximação entre os jogadores. Então o Cuca ele tem aí diante de si um desafio, porque é claro que um goleador
com a capacidade do Mastriani não pode ser simplesmente escanteado. É claro que não é normal ele jogar 15, 20 minutos por jogo, pouco como tem acontecido, mas para que o Cuca possa extrair o melhor do Mastriani, ele vai ter que encontrar soluções coletivas para outros setores, e isso pode passar por uma modificação das peças, de repente com a entrada de um Christian, de um Zapelli, para fazer essa entrelinha, jogadores que vão se sentir mais à vontade nessas funções, ou uma modificação da estrutura tática da equipe, ou de repente até uma mudança de função específica de um ou outro jogador para poder acomodar o Mastriani dentro dessa estrutura tática do Atlético. Mas quero saber o que vocês acham desse conteúdo do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos assim, é, que tipo de análise vocês querem, se vocês querem saber como o Atlético sai com a bola, como o Atlético ataca em bolas paradas, como o Atlético se defende. A gente pode trazer mais vídeos detalhando questões estratégicas aqui no canal Palavra Atleticano. E se você está chegando aqui, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.